Ela é formada em Ciências Sociais pela Unesp, questionadora da sociedade de consumo, amiga dos povos ameríndios, convivendo com esses durante 8 anos. No Câmara Entrevista de hoje, eu tenho o prazer de entrevistar a Maíra Tutô. Maíra, tudo bem? Tudo bem. Que bom te ter aqui. Obrigada pelo convite. Maíra, conta um pouquinho desse nome, né, indígena aí, como é que ele surgiu na sua vida, como é que... Os Craô, eles têm o costume de batizar quem chega, né? O não indígena que chega. Na verdade, é uma adaptação de um rito que eles fazem tradicionalmente quando chegam. Eles moram em várias aldeias, né? O mesmo povo, mas eles se dividem em várias aldeias. Quando vem alguém visitar de uma outra aldeia, eles fazem um rito que eles chamam de fazer sadona ou fazer parri, que empenam e fazem tipo uma espécie de chefe daquela comunidade. E eles fizeram uma adaptação para o não indígena para fazer laços de amizade mesmo. Então, quando eu cheguei, uma pessoa me deu o nome dela, que eu criei uma relação com ela de Tui e Bantu. Ela me deu o próprio nome dela e nisso eu ganho também um espaço dentro da sociedade, um lugar no ritual, um lugar na família. Como se deu essa sua aproximação aí junto ao povo Craô? Eu estudei Ciências Sociais e na universidade eu tive um professor que morou na década de 80 muitos anos com os Craô e ele sempre contava várias histórias, me tinha muita vontade de conhecer, assim. E aí o meu marido foi primeiro, morou lá alguns anos e aí quando a gente começou a namorar eu fui e nunca mais voltei. Foi difícil a adaptação ou não? Como é que se deu? Não, os Craô são muito receptivos, são um povo que eles gostam de receber e eu me senti bem e nunca mais fui embora. Foi muito fácil para mim, gostei. Mas é muita diferença cultural, assim, tem que estar bem aberto para aprender a viver de uma outra maneira mesmo. Eu imagino que a questão do tempo também, né? Do tempo, né, na nossa sociedade, que essa coisa da urgência de tudo e o tempo deles deve ser uma coisa muito especial. É uma coisa muito especial mesmo. Eles se dividem toda toda a divisão toda a cosmologia deles é dividida no tempo, que é o tempo da seca e o tempo da chuva. Então, metade do ano, os nomes, né, a gente já começou falando sobre os nomes, cada nome eles traduziram como partido. Então, cada nome tem um partido, ou é o partido da seca ou é o partido da chuva. Então, todo o governo da aldeia ele é baseado na sazonalidade. Então, na período de chuva, quem tem o nome da chuva é que vai estar no comando da aldeia. No período da seca, troca. Então, não tem uma rotatividade de poder, não é algo que se perpetua assim anos uma pessoa. A gente acorda com o sol, vai dormir quando o sol se põe. Mudou bastante também com a chegada da energia elétrica em 2016. Porque de 2012 até 2016 a gente não tinha energia elétrica na aldeia. Então tudo era movimentado mesmo com o tempo da natureza, assim. E tem um impacto bem grande assim com a chegada, porque aí a escola, por exemplo, a gente tinha escola à noite, né? Eu trabalhei como professora na aldeia. Tinha escola à noite, mas era gerador, então um dia funcionava, outro dia não funcionava, um dia acabava a gasolina. Com a energia já começa a ter aula todos os dias à noite, a comunidade começa a dormir mais tarde, muda todo um tempo, né? O tempo ele era muito mais orgânico mesmo, né? O tempo da vida, e agora o tempo já começa a ser o tempo do relógio. Agora, Maíra, acho que as pessoas de casa têm muito interesse porque vem da nossa história essa cultura medicinal. Eu acho que a gente introduz muito do que foi sempre feito pelos indígenas, né? Como que essa cultura medicinal lá na aldeia Pedra Branca se dá, assim? Como é essa cultura medicinal? A medicina tradicional Craô, ela tem duas vertentes. Tem os pajés e tem os raizeiros.
O saber dos raizeiros é um saber que todo mundo pode saber. Basta querer aprender e estar junto. Ser pajé é outra coisa, porque ele é um saber que está ligado com a espiritualidade. Então, é uma das únicas funções na aldeia que você não escolhe ser pajé. Você é escolhido por um ente da natureza, um animal, uma planta. Em geral, acontece quando você está no mato, você tem um encontro com algum outro ente espiritual que te escolhe e a partir daí você passa a receber esse ensinamento dele. É bem especializado o saber do pajé. Então, por exemplo, um pajé de cobra, ele cura cobra. Não necessariamente ele vai curar outras coisas, mas quando tem alguém ofendido de cobra, vão buscar ele. É bem especializado o saber do pajé. O raizeiro já não, ele já aprende com as plantas, usa as plantas do cerrado no dia a dia, que é mais o que a gente está acostumado a introduzir na nossa medicina. Agora, a Lei de 11.645 de 2008 prevê, né, a introdução do ensino no Brasil da cultura afro-brasileira e indígena. Conta um pouco para a gente como que você vê a aplicação disso no país e também da sua atuação como professora nessa comunidade. A aplicação da lei, eu acho que ela não acontece na maior parte dos lugares, assim. Acabo, pela minha experiência, é algo que vai muito mais do professor, que vai ali e assume aquela responsabilidade de trazer aquilo para a sala de aula, do que algo que está acontecendo mesmo. A aplicação da lei, ela é bem falha, mas ela é muito importante. A gente mesmo tem um conhecimento muito pequeno sobre os povos indígenas. A gente tem mais de 300 povos indígenas vivendo no Brasil hoje, com mais de 280 línguas sendo faladas, e a gente não conhece, né? A gente fala índio, como se fosse algo genérico, como se todo mundo fosse igual. São 300 nações, né? Com culturas diferentes, línguas diferentes, um modo de ser, de estar no mundo que a gente desconhece mesmo. A gente acha que ou o índio ficou no passado, e o índio do presente a gente está vendo cada vez mais a população colocando como um inimigo do progresso, né? Que é algo muito grave também, que a gente está vivenciando, assim. Então é muito importante a aplicação dessa lei. É algo que é muito difícil, até porque a gente como professor também não tem esse conhecimento para poder estar passando para os alunos, né? Precisa ser trabalhado desde pequeno, explorar mais essa diversidade dos povos indígenas no país, assim. Eles estão aqui, estão vivos, e a gente também depende deles estarem aqui vivos, assim. Isso é muito importante para todos nós. Professora Lácia, o que você... Como professora na comunidade, na verdade, quando eu cheguei para visitar, não sabia quanto tempo eu ia ficar, nem quis, eles me convidaram para ser professora e eu fiquei com medo. Se eu vou ficar aqui, não vou gostar, se eles vão querer que eu de assumir uma responsabilidade, mas passou alguns meses, eu já tinha certeza que eu queria ficar, assumi a responsabilidade de ficar como professora deles. A escola é regular, é uma escola do Estado. A gente tem na Constituição o direito a uma educação diferenciada para os povos indígenas, intercultural, bilíngue e específica. Cada comunidade, mais do que cada povo, cada comunidade, cada aldeia pode escolher como vai ser a sua escola. Na prática, não acontece também, porque a gente tem que lidar com a diretoria de ensino, que também não conhece aquela cultura, que também não sabe como lidar, não tem material, não tem professor preparado para poder lidar com tudo isso. Então, na prática, a gente acaba tendo uma escola igual a que a gente tem aqui na cidade, mais bilíngue, e enfrentando uma série de outras dificuldades, assim, que é um povo que não... As crianças, por exemplo, elas não falam português. Então, quando a gente chega com um professor não indígena para dar aula para essas crianças, né, a gente enfrenta toda essa questão de... Mais do que uma alfabetização, né, ele tem que aprender uma outra língua com um professor que não fala a língua dele. Que é uma língua oral. É uma língua oral. Eles já escrevem, hoje a gente já tem um grupo de professores CRAO, que já estão adentrando a universidade
e que tem transformado também esse processo de educação escolar deles, porque o pessoal está indo, está estudando e está voltando para a comunidade para tentar fazer uma outra escola, uma escola que tenha mais a cara deles, assim, porque como a gente estava conversando da sazonalidade, né? A vida toda é organizada de acordo com a sazonalidade e a escola ela é organizada com o calendário cristão, que não combina em nada com o tempo da roça, o tempo da festa. Então, eles estão sempre brigando para ver o que vai prevalecer. Então, nem funciona legal a escola e também interfere na vida da comunidade. Mas a escola funciona, ela está lá, ela é uma realidade. E o trabalho todo o tempo foi de ajudá-los a tentar construir essa escola, levar o conhecimento da Constituição, do que eles poderiam fazer, porque também é algo que nunca tinha sido passado para eles, então tinha comunidades que nem sabiam que poderiam ter uma escola do jeito que eles gostariam para os filhos deles. A escola vinha, era algo de fora. Hoje já tem um movimento entre os CRAO de tentar transformar essa escola mesmo. De fazer várias experiências, assim, de aula no mato, de sair a comunidade inteira, levando os professores tradicionais, né, que são os velhos, para ensinar no campo, a gente fez várias saídas medicinais, intercâmbio entre pajés, raizeiros não indígenas também andando pelo cerrado. Tiveram várias experiências, assim, mas a escola na prática ainda é uma escola não indígena dentro da comunidade. Bom, Maíra, a gente sabe que também outra coisa que me chamou bastante atenção é essa questão da segurança alimentar, que é seríssima nas periferias das grandes cidades brasileiras. A gente tem já estudos nessa área, documentários, e lendo o seu memorial eu vi que isso também afeta o povo CRAO de alguma forma, com a questão das sementes. Explica isso pra gente. Os CRAO têm uma história que é bastante interessante da perda de sementes, que eu acho que aconteceu em outros povos também, mas na década de 70 o governo militar com um projeto de fazer com que os povos indígenas fossem produtores, porque a produção deles é uma produção de subsistência. Os CRAO não são um povo que produz excedente, eles sabem lidar muito bem com a escassez, assim, tudo é sazonal para eles, tem um período de escassez e tem um período de fartura, e eles sempre lidaram com isso, com esses projetos do governo de tentar fazer com que eles fossem produtores e pudessem ter excedente para vender. Começaram a introduzir sementes de arroz e de milho híbrido, né? E os CRAO tinham uma variedade de sementes muito grande, que eles perderam nesse processo. O milho híbrido, ele mistura muito rápido com as sementes crioulas de milho. Então, eles perderam essa semente de milho, que é uma semente muito importante para eles, que é ligado com festa, ligado com resguardos, que são muito importantes para a saúde do povo CRAO. E aí eles ficaram muitos anos sem essa semente de milho. Na década de 90 eles encontraram essas sementes num banco de sementes da Embrapa. E aí foi toda uma luta dos CRAO de recuperar essa semente, de conseguir a semente, de fazer a roça, de reproduzir a semente, que desencadeou em feiras de semente, que é um movimento que foi muito importante para os CRAO. Que eles começaram a fazer grandes feiras de semente, reunindo povos indígenas do Brasil inteiro para troca de semente crioula. E hoje eles têm essas sementes, ainda é muito pouco, porque é muito difícil conseguir plantar milho crioulo perto de onde se planta milho transgênico. A semente mistura muito rapidamente. E isso tem um impacto muito grande em toda a saúde, porque eles têm, tradicionalmente, a saúde dos CRAO, eles fazem muitos resguardos alimentares. Ao longo desse tempo você tem escrito alguns artigos para o Jornal Atibaense, que eu tenho lido e gosto bastante para entender um pouquinho a comunidade CRAO. A gente sabe que a condição da mulher na nossa sociedade ainda é muito orientada pela questão do patriarcado. Como que é a questão da mulher na comunidade, a questão da maternidade, que me chamou bastante atenção
pelos textos que você escreveu? Existe uma divisão social entre mulheres e homens na comunidade Kraô, o que eu não considero uma divisão sexista igual a divisão do patriarcado, né, da nossa sociedade, mas é uma divisão, sim, de trabalho, diferentes trabalhos, diferentes funções. As mulheres ocupam um espaço na política diferente do que os homens. Mas os Kraô também não tem nada assim que é muito fixo. Todas as regras deles podem ser quebradas, podem ser transformadas. A gente tem mulher cacique, as mulheres têm cada vez assumido mais postos de liderança entre os Kraô. E uma coisa que eu acho bastante interessante que é de observar entre as mulheres e os homens Kraô, nessa questão de gênero mesmo, é que hoje elas têm muito mais trabalho do que os homens, porque dentro dessa divisão tradicional, que tinha os homens caçavam, por exemplo, que era um trabalho bastante grande, né? E que com a diminuição das terras, diminuição da caça, e esse trabalho foi diminuindo também em função, e o trabalho delas nunca diminuiu, né? Que é o trabalho mais doméstico, o trabalho da casa. A roça é um trabalho bastante das mulheres, dos homens também é dividido. Existem trabalhos de roça de homens e de mulheres, mas acabou ficando bastante pesado o trabalho das mulheres Kraô. Ficou muito mais pesado do que o trabalho dos homens por conta dessa diminuição da terra, dos roçados, das caçadas. Os outros trabalhos nunca deixaram de ter, que é cuidar dos filhos, cuidar das casas. Mas o cuidado com os filhos, ele também é de todos da comunidade. E isso é algo muito importante para eles, assim. Existe uma rede de apoio muito grande, as mulheres são muito unidas, as mulheres da família. Os Kraô são uma comunidade matrilocal, então os homens casam e vão morar na casa das mulheres. Então é muito valorizado ser mulher. A gente vê de diferente, assim, nasce uma criança na nossa sociedade, tem muita gente que tem preferência ainda por ter filhos homens, não tem isso. Para os Kraô ter uma filha mulher assim, é uma comemoração, eles ficam... Tem famílias que têm vários na tentativa de ter uma filha mulher, porque para eles é ter gente em casa, ficar na família, né? O homem ele sai da família e a mulher traz gente para a família, né? Eles são matrilocais, então a família vai crescendo em torno das mulheres da família. Isso ajuda muito no criar os filhos, né? Eu vejo a grande diferença que a gente tem aqui, que você tem essa função solitária de ser mãe, de criar uma criança sozinha, enquanto que para eles o educar é uma função de todos, é uma função social muito mais leve. Né? Falando um pouco da questão de educar e a infância Kraô, né, que você também escreveu sobre a arte de brincar na infância Kraô. Conta um pouco pra gente como é que é esse processo lá entre as crianças. As crianças têm uma liberdade muito grande, uma liberdade que a gente não tem condição de oferecer para nossas crianças aqui, né? Elas têm a liberdade de ser quem elas são e de viver o que elas quiserem viver. Um dia de uma criança Kraô, ela vai banhar no rio com os amigos 3, 4 vezes por dia e podem criar e se divertir, andam. Elas têm uma liberdade de se movimentar pelo cerrado que eu, adulta, não tenho essa liberdade por não ter essa conexão mesmo. Eles vão criando essa conexão com o ambiente desde muito pequeno, livres, crescendo ali. É muito bom ser criança na aldeia. Agora, Maíra, você aqui é Atibaia, você é de Atibaia, né? E você está fazendo um trabalho muito interessante de intercâmbio lá na escola Terra Brasil, que eu li também, sobre fazendo um trabalho de intercâmbio com as crianças da comunidade Kraô. Como é que surgiu esse trabalho aí? Como é que ele é feito? A gente estava conversando sobre o projeto de lei de História e Cultura Indígena nas escolas, que eu acho algo fundamental e que não acontece na prática, né?
E eu tenho essa vontade muito grande da gente trazer a cultura indígena para as crianças, para a gente poder transformar, né? Dar a oportunidade delas de conhecerem essa diversidade que existe no Brasil. A professora Manuela, do Terra Brasil, ela já vem fazendo esse trabalho de trazer a diversidade indígena para a sala de aula há algum tempo. E aí eu tive a oportunidade de ver um trabalho que ela fez com os Kayapó, por conta de um amigo que trabalha com os Kayapó. E eu fiquei super encantada, achei maravilhoso. E aí quando eu vim para cá, eu entrei em contato com ela para a gente tentar fazer um trabalho com os Kraô. E tá dando super certo, tá sendo super legal. A gente fez, fui eu e meu companheiro, a gente foi algumas vezes na escola apresentar a cultura Kraô para as crianças do terceiro ano, que tem em média acho que uns 8, 9 anos. E as crianças são super receptivas, elas gostam muito de aprender sobre outras culturas, são super curiosas os povos indígenas, têm uma abertura que o adulto nem sempre tem, né? E aí a gente gravou, depois que eles se sensibilizaram, conheceram um pouco, eles tinham algumas curiosidades para saber. E aí eles gravaram as perguntas que eles tinham para fazer para as crianças Kraô e apresentaram algumas das brincadeiras que eles mais gostam de brincar, a gente filmou e levou para a aldeia. Agora a gente foi para a aldeia e mostrou para as crianças. E elas responderam essas perguntas e gravaram também as brincadeiras que elas mais gostam para mostrar para as crianças aqui. E agora nessa nova etapa que a gente vai começar agora, no mês de novembro, as crianças vão assistir a resposta do que elas levaram para lá e vão apresentar um pouquinho da cidade de Atibaia para as crianças Kraô também, que ficaram curiosas de saber como é aqui. Bem legal, eu acho um trabalho bem importante, um trabalho que eu gostaria que se expandisse por todas as escolas, assim, para ter essa oportunidade mesmo de conhecer. A gente não conhece. Eu, fazendo ciências sociais, né, tendo um contato com antropologia, tinha um contato muito pequeno com a diversidade indígena, assim. A oportunidade de ter ido para os Kraô, de ter conhecido, vivido um outro universo, assim, me expandiu como pessoa. E eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de conhecer um outro universo que não é o nosso. Nossa imaginação ela é limitada ao mundo ocidental e tem tantas outras formas de viver que a gente não conhece e que é possível, que talvez seja até mais bonito Maíra, que a nossa. a gente sabe que as questões ambientais hoje são seríssimas, né? Pesquisas dão conta assim, da questão do aquecimento global, a questão da emissão de metano, a questão dos combustíveis fósseis, então tudo muito complicado e muitos governos negligenciando tudo isso. Qual a perspectiva que você vê para os povos ameríndios diante dessa situação ambiental? Está muito difícil a situação dos povos ameríndios no Brasil hoje, porque o governo não é nada amigável. Não que os governos anteriores fossem amigáveis, que tivessem um plano legal para os povos indígenas. Mas a gente vê agora uma guerra declarada em todos os sentidos. Mineração é algo muito sério, onde tem as terras indígenas que tem minério, está morrendo gente. A partir do momento que o governo começou a dizer que a mineração, vamos liberar a mineração em terra indígena, ainda que não esteja liberado agora, na prática, os mineradores, os garimpeiros começaram a invadir as terras. Então tem gente morrendo mesmo. A gente viu os incêndios na Amazônia, que foi uma coisa muito chocante e que chegou a gente sentir aqui em São Paulo, né? O dia virou noite. São Paulo. E ainda assim a gente não teve uma resposta à altura do que deveria ter sido feito, né? Eu acho que é muito importante a presença dos povos indígenas para a nossa vida no mundo. A preservação do meio ambiente está ligada com a presença indígena. A floresta amazônica, por exemplo, a gente tende a achar que é uma mata primária, mas já foi provado que ela é manejo indígena, manejo de séculos indígena.
Então, a gente não sabe como fica a Amazônia sem essa presença humana. Não existe uma separação entre a pessoa indígena, o seu espaço de viver. A cultura, ela precisa do meio ambiente para existir. A gente estava falando da semente. Os Craô tinham uma festa da semente de milho, que é uma festa que chama Porrumpré. O milho crioulo eles chamam de Porrumpé, que é um milho bom, um milho bonito na língua. E essa festa, ela não tinha possibilidade de existir, porque não tinha mais a semente do milho. Então, 20 anos sem a festa, a gente perdeu o repasse do saber dessa festa. De 2012 para cá, começou um movimento liderado por uma liderança, um mestre de rituais, que era o único que sabia ainda fazer essa festa, de resgate da festa e de repasse desse saber. Assim. Então, eles tiveram que resgatar a semente, tiveram que fazer as roças, tiveram que conseguir apoio financeiro para poder fazer essa festa, trazer os indígenas de outras aldeias para vir aprender, para vir participar dessa festa, porque as gerações novas nunca tinham visto a festa. Então, a presença indígena, ela é importante para a nossa vida. Assim. O meio ambiente precisa deles. A gente sabe também que a semente, existe em bancos de semente, mas se a semente não está no meio dela, ela não cria resistência para as intempéries da vida, né? A semente, quando ela está na roça, ela está se fortalecendo junto com... Tem uma erva daninha aqui, ela vai mudando junto com o ambiente. E isso fortalece a semente e possibilita que a gente não tenha uma crise de fome mesmo. Imagina, numa crise ambiental dessa, a gente pode, de um momento para o outro, perder todas as sementes que a gente tinha. E a gente fica muito crente que a ciência vai dar conta disso tudo e que a gente vai ter um banco de semente e que a gente pode fazer a semente do nada, é semente transgênica, é veneno. E, na verdade, não. A gente está vendo que não dá. A presença humana, ela afeta totalmente o meio ambiente. E os indígenas estão sofrendo com mineração, estão sofrendo com invasão de terra para tirar madeira, estão sofrendo com invasão de terra para criar gado. A Amazônia hoje, ela está virando pasto. E aí a gente vê um movimento onde os indígenas que estão na resistência estão virando inimigos da nação. O cacique Raoni, por exemplo, que é uma grande liderança de anos, são mais de 30 anos na luta, na resistência para não fazer Belo Monte, de resistência dele, a gente está vendo agora ele sendo colocado como um grande inimigo da nação, do progresso do Brasil. Será que o Brasil precisa desse tipo de obra como Belo Monte? Será que ela vai mudar tanto a geração de energia que dê conta do impacto humano, ambiental, social, de vida mesmo? Porque a gente já tem hoje a Volta Grande do Xingu, está condenada. A quantidade de peixe, de vida que a gente perde, é incalculável, né? Agora, nesse momento, a gente está com uma comissão de indígenas da PIB, que é a Articulação Povos Indígenas do Brasil. Eles estão com uma comitiva, nenhuma gota de sangue a mais, estão rodando pela Europa e estão denunciando o que está acontecendo aqui, porque é muito grave. É muito grave. Esse momento é muito grave. A gente tem que ter responsabilidade de saber o que está acontecendo, quem que a gente colocou lá, e o que essas pessoas estão enfrentando. Porque eu que trabalho com o povo indígena, eu vejo muita gente que fala, eu gosto de índio, eu apoio a cultura indígena,
mas que na prática, na sua ação, está apoiando um governo que está fazendo eles morrerem. Tipo, perdeu uma liderança guajajara essa semana, morta por madeireiro, sabe? É muito grave, a gente não está dando conta do que vai ser, do que a gente tem pela frente, assim. E o impacto está na nossa vida. Eu acho que essa queimada na Amazônia e o dia ter virado noite aqui em São Paulo foi um aviso, né? Tem uma profecia Yanomami que diz que o céu vai cair sobre nossas cabeças se a gente não mantiver os espíritos da floresta vivos, que são eles que estão sustentando o céu, e a gente não está dando esse espaço, né? A gente perde tudo. Todos nós estamos perdendo, não é só eles que estão morrendo, a gente está... Bom, gente, aproveitando a entrevista da Maíra, eu quero indicar para vocês de casa aí o livro do Benedito Preze, que é a História da Resistência Indígena, 500 anos de luta. Vamos ler aqui a contracapa do livro. A conquista da América foi palco de um grande genocídio, talvez o maior da história da humanidade, quando 70 milhões de pessoas foram exterminadas. Não sem razão, Tzvetan Todorov escreveu que nenhum dos grandes massacres do século XX pode comparar-se a essa hecatombe. Se começamos a ter consciência dessa destruição ocorrida em nosso continente, ainda pouco se sabe sobre os 500 anos de luta dos povos indígenas no Brasil. Apenas um ou outro episódio se destaca na história oficial. De outro lado, as informações são poucas e esparsas, geralmente obtidas através de textos escritos, muitas vezes na perspectiva do vencedor, isto é, da sociedade dominante. A história real de resistência e luta desses povos continua, de certa forma, desconhecida. Os personagens, os locais, as datas dessas lutas são geralmente ignorados pelos brasileiros. Recentemente começou-se a fazer um resgate deste passado e este livro quer ser uma contribuição para essa retomada histórica. Ele começou a ser gestado em 2005, quando o autor voltou a escrever episódios das lutas indígenas para o jornal indigenista Porantim do Cime, em Brasília. Foram, portanto, 12 anos de pesquisa incansável em textos históricos, nem sempre de fácil acesso. Este livro foi escrito de forma simples, visando sobretudo as lideranças e os professores indígenas para que tivessem um instrumental a mais na luta de resistência. Foi uma forma de devolver às comunidades indígenas parte do seu passado resistente. O livro destina-se também aos militantes das causas sociais, para que recuperem a luta desses povos e que vejam que, apesar de vários tropeços, sempre buscaram defender sua terra e suas culturas. Por isso fica aqui gravada a frase que ecoou muito forte na época das comemorações dos 500 anos do Brasil. Reduzidos, sim. Vencidos, nunca. Obrigada, minha querida. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui hoje, por tantos ensinamentos que você trouxe. Maravilha. Sucesso no seu trabalho sempre, viu? Obrigada, Juliana. O Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima.